Pessoal, então vamos lá. Então, boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos aí a nossa mais uma aula da nossa disciplina de gestão do conhecimento aqui da Uniswan. Hoje 9/3, 9 de março. Então, pessoal, olha só, vamos só relembrar, né, o que aconteceu até hoje. Que às vezes tem alunos aí que chegam um pouquinho atrasado, né? Se matriculou depois e tal. De repente tem gente chegando por aí para que não fique assim tão perdido. É bem rapidinho. Bem rapidinho. Hoje é a terceira aula, terceira semana. Nós tivemos uma primeira aula, fizemos uma apresentação de toda a disciplina na primeira aula. Essa apresentação foi disponibilizada lá no grupo do WhatsApp. A apresentação foi disponibilizada lá no Classroom também, juntamente com a unidade 1. E nessa primeira aula a gente iniciou rapidinho a unidade 1. Na aula passada a gente pegou a unidade 1 aí, deu uma... Né, já vimos alguns slides. Fizemos uma aula bem interessante aí na semana passada, relativo a essa primeira parte da matéria, do trabalhador do conhecimento, né, da importância do capital intelectual e tal. Falamos um monte de coisas bem interessantes na aula passada. Essas aulas, para quem chegou hoje, por um acaso aí, foram gravadas e disponibilizadas, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no Classroom. Então, se você for lá no mural do Classroom, aí, ó, olha lá, eu tenho tudo, olha lá, ó, videoconferência 2, hashtag 2 da semana passada. Vendo aqui, ó, outros vídeos interessantes que eu disponibilizei lá sobre o conteúdo que a gente está vendo. A primeira aula, o material, olha lá, ó, a apresentação e a unidade 1. Então, ó, tá tudo aqui no Classroom, um material completinho. E hoje eu lancei lá no Classroom a atividade, ó, a APS, atividade supervisionada, que eu vou explicar tudo. Não precisa de você agora ficar perguntando, professor, quantos alunos do grupo? Como é que vai ser a apresentação? Calma. Né? Aguardem que lá no momento propício eu vou dar uma adiantadinha na matéria aqui, vou até um certo ponto e dou um intervalinho lá por volta de umas 8 horas, dou um intervalinho, pego uma aguinha ali, volto para falar somente da nossa APS 1. Eu vou ler a APS 1 toda para vocês e explicar tintim por tintim tudo que é para ser feito. Eu criei modelos de apresentação da APS 1, para que você possa utilizar esses modelos aí para facilitar a vida de vocês. Eu ainda não mandei para não ficar fazendo confusão, senão mando isso antecipado sem explicar, o aluno fica louco e já começa a ficar me perguntando coisas. Então, sem eu ter explicado, então eu prefiro explicar primeiro, aí logo depois da aula eu encaminho lá no grupo do WhatsApp os modelinhos que podem ser utilizados na apresentação da APS. Mas, como eu disse, vamos deixar a APS para daqui a pouco, né? Que a gente tem outros assuntos aqui bem interessantes que, inclusive, fazem parte também da APS. Então, ó, na última aula eu tinha parado aqui nesse slide aqui, um novo contexto de trabalho, né? Falamos diversas coisas interessantes. E hoje, então, dando sequência aqui, um outro assunto bem legal também, chamado agentes do conhecimento. Então, vamos ler como eu gosto de fazer. Eu gosto dando uma lida no material e depois a gente vai dando exemplos, explicando melhor, até que você realmente consiga compreender com exatidão o conceito da matéria aí. Eu tenho um probleminha de toque, deixa eu só confirmar se está gravando direitinho. Gente, eu tenho problema, eu tenho que ficar com medo de estar falando e não está gravando, mas está gravando direitinho. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo apresentando. Então, olha lá, ó. Isso é tirado de um site lá, chamado Em Gotas, um blog bem legal, que fala um monte de coisa interessante. Tem um vídeo também que eu mandei na semana passada. Esse vídeo fala também sobre esse assunto aqui. O assunto está lá no blog deles e tem um vídeo também deles explicando, né?
Então, ele fala o seguinte, ó, um agente do conhecimento é alguém que tem a função específica em qualquer parte da empresa. Então, o cara tem uma função específica na empresa, né, uma área lá específica, área financeira, área de marketing, área de produção. O cara tem uma função lá numa área, mas ele se dedica a estudar um determinado tema, que pode ou não ter relação direta com aquela atividade que ele faz. E esse tema é de interesse da empresa, esse assunto que ele pesquisa, que ele gosta, que ele pesquisa. Então, esse tema, na área de gestão empresarial, tem que ser do interesse ao bom desempenho da organização. Normalmente, essa pessoa tem um forte conhecimento do tema e pode ser aproveitada para desenvolvê-lo, mesmo sem deixar a função original. Permanece na função original dele lá, mas ele ajuda a empresa com esse outro tema que ele gosta. Então, olha que coisa, que conceito interessante e pouco aplicado. Vocês vão ver na nossa APS, né, na nossa APS, o objetivo dela é vocês analisarem. Nós agora vamos começar a ver diversos conceitos aí relacionados ao conhecimento dentro das organizações. Né? Hoje nós vamos já praticamente finalizar essa unidade 1 aí. Se eu não conseguir encerrar, porque eu tenho que aplicar. Se eu não fosse dar a APS, eu ia finalizar a unidade 1 hoje. Mas como nós vamos ter que ver a APS, então é provável que fique alguma coisinha para a semana que vem, mas será pouca coisa. E na aula que vem eu já inicio a unidade 2. Na unidade 2 também tem uns outros conceitos também relativos à nossa APS, que vão completar o que nós vamos ver agora nessa reta final da unidade 1. Que nós vamos começar a ver como que a organização cria, como é que a organização cria e faz a gestão do conhecimento internamente, que é importantíssimo. Primeiro, então, aí vocês com essa atividade, vocês vão analisar uma empresa, eu vou explicar depois, né? Não vou entrar em detalhes agora sobre a PS, não. Vocês vão analisar uma empresa tentando identificar se essa empresa, ela aplica esses conceitos que a gente está vendo. E vocês vão perceber que muitas empresas não praticam, não aplicam. Isso é muito aplicado, às vezes, nessas grandes empresas, essas multinacionais, aí eu já vi que, geralmente, essas empresas que têm um RH muito bem estruturado, tem empresas aí que tem um setor específico lá para cuidar dessa área do conhecimento dentro da organização. Mas empresas pequenas, gente, tem muita empresa pequena por aí que nem RH tem, eu estou cansado de ver, empresas menores que ainda nem criaram ainda um departamento de RH, tem lá um DP que faz algumas funções de RH, né? Mas, tipo, acaba fazendo recrutamento, seleção, essas coisas, mas áreas mais específicas do RH não fazem, como treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, né? Uma implantação de uma política de remuneração estratégica, que é uma coisa um pouco mais específica da área do RH, as empresas não fazem, e aí muito menos essa parte de gerir o conhecimento, né? Então, gente, isso aí é importantíssimo, nós vimos na aula passada a importância disso, para empresas continuar competitivas, se manter competitiva no cenário, aí em meio a essa globalização aí, onde a competição vem cada vez mais crescendo, por causa a competição está ficando muito acirrada, novas empresas estão chegando, empresas com conceitos novos, empresas de fora estão atuando aqui, usando internet, as pessoas daqui estão deixando de comprar das empresas locais para comprar de empresas de fora pela internet, em função do conhecimento que essas empresas têm, ela consegue vender aqui, no nosso comércio local aqui, tomando clientes das empresas locais. Então, as empresas de hoje, elas deveriam estar mais preocupadas com esses assuntos que a gente está falando aqui. E, de repente, pensar nessa gestão do conhecimento, porque é com o conhecimento que a empresa vai criar diferenciais competitivos, que ela vai se tornar uma empresa inovadora,
e que vai proporcionar a essa empresa competir nesse mercado aí, né? E sobressair, e continuar crescendo, né? Então, normalmente, essa pessoa tem um forte conhecimento do tema e pode ser aproveitado para desenvolvê-lo, sem deixar a função original dela. Então, olha que coisa interessante. E, às vezes, gente, a empresa, a gente vai ver, fica contratando consultores de fora, pagando consultores de fora, para ir lá na empresa dar treinamento a respeito de um determinado assunto, sendo que a empresa tem funcionário interno que ele gosta daquele assunto, entende daquele assunto, está estudando aquele assunto. Então, por que a empresa não pega aquele funcionário, em vez de pagar uma consultoria cara de fora, porque consultoria, gente, é caro. Sabe, consultoria é uma coisa cara, é um assunto mais, normalmente é um assunto mais especializado e tal. Aí a empresa paga cara aquela consultoria para vir passar conhecimento para os funcionários internos, sendo que isso poderia ser feito por alguém de dentro da empresa, que geraria uma economia grande para a empresa, né? Que em vez de pagar caro uma consultoria de fora, a empresa gasta bem menos. Não é que ela vai estar desvalorizando o funcionário, não, mas o profissional já é funcionário da empresa. Você vai ver que lá, mais no final, quando a gente vai falar como é que é a remuneração desse agente do conhecimento, a empresa não aumenta o salário dele, não, ela dá algum tipo de premiação para ele, que sai muito mais barato do que pagar a consultoria. E você está motivando aquele funcionário, porque quantas vezes também eu já vi o funcionário ficar desmotivado numa organização, sendo que ele tem aquele conhecimento, ele está estudando aquela área, ele gosta daquilo, ele tinha muita vontade de aplicar aquilo lá dentro da empresa, e a empresa não dá oportunidade para ele fazer isso, e ainda paga caríssimo uma pessoa de fora. Você ainda desmotiva um bom funcionário que você tem, que estava lá lutando, tá disposto a passar para os outros o conhecimento que ele tem, que ele está adquirindo naquela área dele. Olha, né? Olha para você ver que depois que você estuda isso, que você lê, que entende, você fala, gente, realmente é uma coisa tão lógica da empresa fazer, mas vai ver que empresa que faz. São poucas. É muito comum a gente ver isso que eu falei. A empresa deixa de aplicar o conhecimento de funcionário interno e paga caro uma empresa de fora para trazer aquele conhecimento que o funcionário dela tem. Então, esse cara, né, ele é chamado o agente do conhecimento nessas grandes organizações. As empresas que aplicam esse conceito dão esse nome. Olha lá, porque é um agente, porque ele está trazendo conhecimento para dentro da empresa, né? Então, algumas premissas para que o agente do conhecimento possa ajudar a organização são as seguintes. Então, ó, a empresa deve criar um contato específico para aquele agente, né? Preferencialmente um e-mail, algo desse sentido, né? Que as pessoas possam se comunicar com ele de forma escrita, que ele possa ser consultado lá, para ser consultado por qualquer outro funcionário sobre o tema do seu domínio, divulga internamente aquele e-mail, aquele contato daquele agente, que deve ser um contato diferente do e-mail que ele tem na organização. Se for criar um e-mail, por exemplo, né? Se ele já tem lá, vamos tentar dar um exemplo, se ele já tem lá, ele chama Roberto e trabalha, um exemplo, na White Martins, aí vamos supor que criou lá um e-mail para ele, né? Chama Roberto Costa, roberto.costa@whitemartins.com.br, um exemplo. E ele está trazendo está sendo um agente de conhecimento dessa área de marketing digital. Ele está fazendo um curso, ele trabalha lá numa área da empresa que não é de marketing digital, mas ele gosta de marketing digital e a empresa está precisando, né, de trabalhar o marketing digital, passar aquele conhecimento do marketing digital para os gestores das outras áreas também, né? Então, vai usar o Roberto para ser um agente de conhecimento. Às vezes, a empresa até paga para ele um curso, né? O dinheiro que ia gastar
caríssimo com uma consultoria, paga, de repente, um MBA para ele. Olha para você ver, você está pagando um MBA para um funcionário seu, sai muito mais barato do que a consultoria. Você está formando um funcionário seu, esse funcionário seu vai vestir a camisa da empresa, porque imagina, a empresa pagando um MBA para ele, olha só que honra, né? Que satisfação para um funcionário. Ele vai vestir a camisa da empresa, vai estudar lá, vai procurar valorizar a empresa, né, que está pagando o MBA para ele, aprender tudo sobre marketing digital, e ele vai passar aquilo internamente para os gestores das outras áreas também, né, para que os gestores das outras áreas também tenham conhecimento, para que isso possa ser multiplicado dentro da empresa, e a empresa pode, e cada gestor de cada área possa ajudar a empresa a trabalhar o seu marketing digital, né, que é tão utilizado hoje pelas organizações. E aí, então, ele já tinha um e-mail lá, roberto.costa@whitemartins.com.br. Aí a empresa cria um contato diferenciado. Roberto Marketing Digital, @whitemartins.com.br. Para quando um gestor de alguma área quiser tirar uma dúvida com ele, compartilhar conversar com ele a respeito do assunto, tirar uma dúvida com ele, compartilhar algum outro conhecimento com ele, direciona para aquele e-mail lá voltado para o marketing digital. Então, mais ou menos assim funciona. E aí, ele vai participar como consultor nas atividades matriciais. O que são essas atividades matriciais? Projetos internos, pode ser uma coisa voltada para um mapeamento de um processo, iniciativas estratégicas, pode ser coisas voltadas aqui para a área estratégica da empresa, pode ser coisas voltadas para o desenvolvimento de um novo produto da empresa, que aquele funcionário tem conhecimento sobre aquela área daquele novo produto que a empresa quer desenvolver, ele está fazendo um curso sobre aquilo e ele vai passar o conhecimento dele para os outros funcionários, o conhecimento que ele tem e que ele está adquirindo, que ele está aperfeiçoando a respeito do desenvolvimento daquele produto, né? Então, ele participa nas atividades como um consultor, nessas atividades que envolvam o tema que ele domina, que ele está estudando, que ele está se preparando. E ele pode ser utilizado como um instrutor de uns treinamentos internos. A empresa, periodicamente, não faz os treinamentos internos. Então, conforme for essa área que esse agente do conhecimento está estudando, o RH pode trazer ele para dentro do programa de treinamentos. E ele agir também como um instrutor interno ali nos programas de treinamento da organização. A empresa vai estar, como eu falei, economizando um dinheiro com consultorias caras de fora, motivando o funcionário e servindo de exemplo para outros funcionários também, né? Porque pensa bem, à medida, né, que esse funcionário que está lá trabalhando na área dele, mas está fazendo um curso por conta da empresa fora para trazer aquele conhecimento e que está participando dos treinamentos internos como um instrutor, né? E aí o diretor da empresa, os diretores da empresa, no dia do treinamento, ainda fazem um agradecimento para ele nos meios de comunicação interno, para todos os funcionários verem, queremos agradecer ao fulano aí, que além de estar desempenhando seu papel tão bem na organização, está ajudando a empresa com treinamento numa outra área que ele está se especializando, né? E a empresa está até, inclusive, pagando um curso para ele, para que ele possa trazer conhecimento. Então, imagina os outros funcionários veem isso e falam, nossa, então eu também poderia também virar um agente de conhecimento, então estimula as outras pessoas também a estudarem as áreas que ela gosta também, para ela também virar um agente de conhecimento. Então, imagina só o quanto isso não vai fortalecer o conhecimento interno da organização. Imagina que isso, aos poucos, a tendência é que isso vá se multiplicando dentro da organização. Não é um agente do conhecimento, não. A ideia é a empresa formar vários agentes do conhecimento interno. Imagina só o quanto o conhecimento dessa organização vai multiplicar, quanto que isso vai aumentar o capital intelectual da organização e o potencial dela de inovar nesse mercado, né?
Então, é realmente uma ideia legal, uma estratégia bem interessante, pouco utilizada. Tem empresa utilizando. Se você for fazer uma pesquisa aí, vai encontrar. Mas não são todas as empresas, não. Na verdade, são poucas. Aí eu tinha falado, né? Como é que é a remuneração? Normalmente, a empresa não aumenta o salário desse agente do conhecimento, né? Ele tem benefícios, ele tem premiações, cursos. Então, olha lá, uma forma de mantê-los motivados e fiéis ao programa é premiá-los não com recompensas financeiras ou aumentos de salários, mas com benefícios não financeiros. Tem diversos tipos de benefícios não financeiros, né? Quando a gente estuda a disciplina de RH, tem uma parte da disciplina que a gente estuda essa política de remuneração. Se alguém fez isso comigo no período passado, uma disciplina de gestão de RH, deve ter visto lá, numa parte da matéria, que eu falei dos benefícios não financeiros. Como lá, ó, que não é dinheiro em espécie, não é aumento salarial, não é uma viagem com acompanhante em 3, 4 diárias, um bom hotel dentro de um feriado, para premiar o colaborador por aquele benefício que ele está fazendo para a empresa, que além de exercer sua função, né, bem feita, muito bem feita, ele ainda contribui trazendo novos conhecimentos para a empresa. Então, a empresa tem que premiar. Breves períodos de descanso patrocinado pela empresa, treinamentos e cursos avançados dentro do tema, pagar treinamentos, cursos, pode ser até MBAs aí, que a empresa pode pagar dentro da área que ele está estudando, que ele está se especializando, reconhecimento aos seus serviços suplementares à organização, que esse reconhecimento também é importantíssimo, né? Quando eu falei lá na outra matéria de benefícios não financeiros, eu falei do salário emocional, coisa que estão falando muito hoje nas organizações por aí, né? Esse reconhecimento faz parte, quando o funcionário é bom, que ele presta um bom serviço, ainda ajuda a empresa em outras áreas, ele ter o seu reconhecimento é muito fundamental. Eu falei uma vez lá nessa matéria, para quem viu comigo, só relembrando, e também para quem não viu, né, para saber, que eu vi uma vez uma pesquisa que foi feita com diversas empresas aí do Brasil, perguntaram para os funcionários: o que você espera da sua organização? Essa era a pergunta. Então, muita gente acha que o cara está esperando o quê? Aumento de salário, promoção, e, na verdade, não é bem isso. A coisa mais falada, gente, é impressionante, 85% das pessoas falaram reconhecimento. O que você espera da sua empresa que você trabalha? 85% falaram reconhecimento. Eu quero ser reconhecido dentro da minha organização. Sabe? Então, isso é muito importante, né? Então, reconhecimento e outros prêmios, outros benefícios não financeiros, né? Premiações aí que a empresa pode botar a cabeça para funcionar, vai encontrar. Viagens, descansos, tal. Sexta-feira de folga, todo mundo gosta. Quem não gosta, imagina? Uma bela semana lá, você pega uma sexta-feira de folga. Então, tem um livro que eu falei, acho que é 1501 maneiras de premiar seu colaborador. Nossa, o cara fala de um monte de tipos de premiações que compõem a remuneração, né, do funcionário. E tem diversos tipos de remunerações não financeiras que as pessoas gostam bastante, né, de receber. E aí, vantagens dessa estratégia, para encerrar esse assunto aqui. Tem vantagem para o agente e tem vantagem para a empresa, né? Para o agente, reconhecimento e prestígio, ele ganha prestígio dentro da organização, né? Vai estar sendo reconhecido pela diretoria da empresa. Com certeza, esse agente, a diretoria vai estar olhando para ele com outros olhos, né? Quando eu falei ali, não é aumento de salário, não imediatamente, mas com certeza, um agente desse, a empresa vai estar fazendo um novo planejamento para o futuro dele dentro da organização.
Eu quis dizer no slide anterior, né? Quando eu falei ali que a premiação não é um aumento de salário, não imediato, né? Não quer dizer porque a pessoa virou um agente do conhecimento, então já vamos aumentar o salário dele. Não, vai dar outros tipos de premiação, mas com certeza, se realmente essa empreitada dele estiver sendo bem sucedida, a empresa estiver enxergando valor nessa investida do funcionário, a empresa vai começar a fazer um novo planejamento para o futuro dele na empresa. Pode ter certeza que a médio e longo prazo é muito provável que ele seja promovido, que eles tenham aumentos de salários, né? Motivação pessoal, eu falei, as pessoas gostam de reconhecimento. Funcionário, ele acha importantíssimo isso, ele perceber que ele tem aquele talento específico e que a organização está dando oportunidade para ele exercer aquele conhecimento dele dentro da organização, né? Porque se a empresa não aproveita e pega gente de fora, desmotiva o funcionário. Então, para o agente, você está motivando ele, acúmulo de conhecimento sobre diversas áreas da empresa. E ele vai estar participando de projetos internos da organização ali, para aplicar aquele conhecimento, participando com outros gestores da empresa, participando de projetos de outras áreas da empresa. Ele está cada vez mais adquirindo conhecimento, acumulando conhecimento, entendendo melhor o funcionamento da empresa, e que cada vez mais faz com que ele seja visto pela empresa como um funcionário para ser promovido no futuro, né? Aumento de suas possibilidades de empregabilidade no mercado, e outra também, né? Se ele exerce essa função ali por muitos anos na empresa, ele vai estar adquirindo conhecimento, ele vai estar trabalhando na empresa, na área dele e compartilhando conhecimento numa outra área que ele está estudando, está adquirindo conhecimento também, participando de projetos. Então, isso está enriquecendo o currículo dele. Ele está trazendo resultado para a organização até em outras áreas que não é a área dele mesmo, né, do conhecimento dele. Está enriquecendo o conhecimento dele. Se ele algum dia deixar aquela organização, isso aí vai ser muito útil para ele no mercado de trabalho. Com certeza ele vai ser muito bem visto no mercado por outras organizações que vão querer contratá-lo. Por ele ser esse agente que traz, né, resultado para a empresa, traz novos conhecimentos para a empresa. Empresas querem o funcionário assim, gente. Não lembra? Eu contei semana passada, eu acho que eu contei aquele caos do Zé Gerardo, né? É um caosozinho, mas é isso. O cara, 3 meses de empresa, foi promovido a gerente. Aquilo é um caosozinho, né? Simplório, até certa forma, mas ele serve para, se você for comparar isso com o que acontece nas grandes organizações, é isso que acontece. O cara tinha conhecimento de planejamento estratégico, tinha conhecimento de negociação. Quem não viu a aula passada, assista para ver o caso, que é muito interessante. O cara tinha conhecimento de treinamento de funcionário, de equipe de funcionário, treinamento de planejamento estratégico, de um monte de lucratividade. Tinha conhecimento de plano financeiro da empresa. Então, esse cara, a hora que a empresa percebe o conhecimento que ele tem, é o cara que vai ser promovido. Né? Então, infelizmente, sabe o que a gente vê muito aí, que eu já vi muito aí, que a gente fica triste, já vi colegas meus, sabe? Fulano, você não vai fazer um curso, você não vai... eu estou esperando a empresa aumentar meu salário, estou esperando a empresa me promover. Na hora que a empresa me promover, aí eu vou fazer curso, aí eu estou precisando de dinheiro para banco. E a empresa, gente, está esperando o cara fazer alguma coisa. Né? A empresa está só esperando o camarada começar a mostrar algo para promover, mas aí o camarada está lá, quieto, lá, sentado com a bunda na cadeira, lá, não quer saber de estudar, não quer saber de fazer curso, não traz nada novo para a empresa também não promove ele. E na cabeça dele ele está lá, estou esperando a empresa me promover. Morrer sem promover, vai aposentar, ou daqui a pouco vai ser mandado embora da empresa.
porque aparece um Zé Gerardo da vida aí, pum, toma o lugar da pessoa, né? Então, ó, para a empresa garantir circulação do conhecimento dentro da organização, redução de custos, né? Que em vez de você estar pagando uma fortuna para um agente de fora, para um consultor de fora, que é caro essas consultorias, você está pagando bem menos para uma pessoa de dentro e valorizando o seu funcionário interno, estimula o peer coaching, o coaching dos pares, né? Empresas hoje, a gente vai falar na unidade 3, nós vamos falar sobre coaching, então não vou entrar em detalhes agora, não. Mas empresas hoje, elas estimulam muito esse coaching interno, de um ser coach do outro, passar para o outro o conhecimento que tem. Cada um tem um conhecimento, gente. Todos nós, né, todos nós temos algo a ensinar e algo a aprender. Ninguém é tão atrasado que não tenha nada para ensinar. E ninguém é tão inteligente que não tenha mais nada para aprender. Todos nós temos um pouco a ensinar, um pouco a aprender. Eu, por mais que eu estude, leia esse livro, tudo aqui, sempre eu encontro alguém que tem um conhecimento a mais do que eu numa área lá, eu sempre tenho algo para aprender, né? Então, a empresa precisa estimular isso internamente. Tem o RH, essa área de conhecimento da empresa, ela tem que procurar entender os conhecimentos que cada um tem. Por isso que hoje também tem um termo muito usado, que é a gestão por competência. As empresas hoje, elas estão procurando fazer gestão por competência. Quem não viu, eu sei que tem uma boa parte de vocês aí já cansaram de ouvir falar de gestão por competência. Mas, se você ouviu e ainda não entendeu muito bem, e para quem ainda não ouviu, resumidamente, a gestão por competência é isso, o RH, fazer as avaliações com cada funcionário para entender as competências que cada funcionário tem, para poder entender como é que pode aplicar aquele conhecimento internamente ali. Cada um tem um conhecimentozinho a mais, além do que aquela função que ele funciona ali, que ele atua ali, a atividade que ele atua internamente na organização. E é quando você faz a gestão por competência, às vezes você até descobre que tem funcionário que deveria estar numa outra área. Que é uma coisa que causa muita insatisfação nos funcionários, é ele ficar lá uma eternidade trabalhando numa área que ele não gosta, ele não era a área que ele queria, e a empresa mantém ele lá, daquele jeito lá. Mas não é feita uma avaliação, não é feito um estudo, a empresa não procura saber, não tenta identificar as competências de cada um, né? E quando você conhece as competências de cada um, você pode fazer realocações internas, né? O cara está lá numa área, mas ele tem um conhecimento muito grande, ele gosta, ele ama um outro assunto lá, que a empresa, que naquela área a empresa está precisando de alguém. Pode realocar, ou então usar como agente do conhecimento, mantém lá naquela área lá, mas ele vai usar o conhecimento dele, participando como um instrutor interno, como um consultor interno para as outras áreas da empresa, aplicando aquele conhecimento que ele detém, que é importantíssimo para a empresa, né? E causa lá, por fim, a motivação da equipe. Toda a equipe vai estar motivada, isso traz um benefício de um modo geral para a organização. Funcionário estando motivado, quem é o maior beneficiado com isso é a própria empresa. No final das contas, quem vai sair ganhando é a empresa. Nossa, professor, realmente. Professor, eu não tinha parado para pensar dessa forma. É uma coisa que depois que você estuda e vê, se aprofunda, você fala, isso é uma coisa tão lógica. Não é? Uma coisa tão lógica, que toda empresa deveria pensar assim, só que, infelizmente, às vezes por falta de conhecimento, tem muita empresa por aí afora que a gente vê que nem sabe desse tipo de conhecimento aí, nunca parou para pensar
em aplicar uma estratégia do agente de conhecimento internamente, que é muito útil para as organizações. Muito legal. Próximo assunto, gente, que aí eu vou ir até um certo momentinho aqui, e eu vou ter que parar. Vamos indo, ver até onde a gente consegue ir, que depois eu preciso parar para falar da atividade supervisionada. E daqui a pouco eu paro para ver. Sobre esse primeiro assunto aqui que a gente viu do agente do conhecimento, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou alguém não entendeu muito bem o conceito, ficou com alguma dúvida e eu não dei chance para a pessoa falar? Tem alguém que gostaria de... Ou, de repente, até mesmo compartilhar alguma experiência que já teve, parecida com isso que eu falei lá na organização onde você trabalha? Tá tranquilo, Maria Eduarda? Vamos lá, o próximo assunto, trabalho em equipe, tirado lá do livro de gestão de pessoas do Chiavenato. Olha lá, ó, vamos lendo, que aí eu vou parar e vou explicar o que o Chiavenato trouxe para a gente nessa parte do livro, lá na página 199 do livro dele. Ele fala, na era da informação, o velho modelo burocrático não tem muita serventia. Aqueles modelos antigos de gestão, né, que a gente viu aí uma evolução aí das organizações, lá na segunda aula a gente falou muito sobre isso. A organização hierárquica composta por departamentos e cargos está em extinção. As empresas hoje estão adotando, né, organogramas mais modernos, formas de departamentalização mais modernas. As organizações modernas estão migrando rapidamente para um novo conceito de trabalho, em vez de separar as pessoas em cargos individuais e fragmentados. O segredo agora é... Aqui está errado, é está. Professor Mineiro, escreveu errado na nossa apostila. Me perdoe, gente. O segredo agora está em juntar as pessoas em equipes ou células de produção, em grupos integrados de trabalho e atividades conjuntas. Como assim, professor? Calma, nós vamos entender. Mas é pegar conceito, pegar pessoas, uma pessoa de cada área, por exemplo, e juntar, formar uma equipe para desenvolver um determinado projeto interno da organização. É uma forma. Nós vamos ver já isso com mais detalhes. O que são essas equipes? Mas olha o que ele fala, o resultado é totalmente diferente e melhor. As equipes são mais do que simples grupos humanos, pois elas têm características ímpares que os grupos não têm, conforme veremos a seguir. Olha lá, quando você tem grupos de pessoas trabalhando, são conjuntos de pessoas sem um objetivo comum. Quando eu formo essa equipe da forma que eu estou falando, eu vou formar uma equipe interna lá para tratar para arrumar a solução para um problema que a empresa está passando. Então, um tem um conhecimento numa área, o outro tem um conhecimento numa outra, uma outra tem um conhecimento numa outra área. Você junta aquelas pessoas, forma uma equipe, você está juntando conhecimentos diferentes para somar e multiplicar esses conhecimentos aí, e eles têm um objetivo em comum, resolver aquele problema, ou desenvolver aquele projeto para a empresa. Então, eles estão trabalhando ali em prol de um objetivo. Quando está lá cada um na sua área, né? Cada um com o seu objetivo. Ou os grupos, as pessoas podem ter os mesmos interesses comuns. Nas equipes, as pessoas compartilham os mesmos interesses, há um compartilhamento dos interesses em comuns. Nos grupos, as pessoas decidem de maneira individual. Nas equipes, as pessoas decidem de maneira conjunta. Nos grupos, as pessoas agem de maneira individual. A equipe, elas agem de maneira conjunta. Nos grupos, não há interconectividade ou intercâmbio de ideias. Nas equipes, tem forte interconectividade e intercâmbio de ideias, trocam ideias, fazem brainstorms, que é tempestade de ideias, a troca de ideias, né? Para chegarem a um denominador comum sobre aquele objetivo no qual estão trabalhando.
Nos grupos, resulta em uma soma de esforços das pessoas. Aqui, ó, nas equipes, resulta numa multiplicação dos esforços. Nos grupos, não há interação emocional ou afetiva. Nas equipes, há interação emocional e afetiva. As pessoas formaram aquela equipe, seja para resolver um problema interno, seja para trabalhar num projeto, seja para arrumar uma solução, para desenvolver um novo produto, para resolver um problema de um cliente da empresa. Você formou aquela equipe, eles têm essa interação motivacional porque estão juntos ali, né? A empresa tem a obrigação de trabalhar também em prol de que aquilo ali realmente funcione, realmente como uma equipe, acompanhar para que funcione como uma equipe. Então, a gente tem que refletir sobre alguns atributos, sobre algumas características desse trabalho em equipe. Em primeiro lugar, esses atributos aqui, ó. A participação de todos. Os membros se comprometem com o empowerment. O que é empowerment? É o empoderamento de cada um. Todos ali estão trabalhando em prol daquele objetivo, como uma equipe, cada um tem a sua autonomia, cada um tem o seu poder ali para chegar e dar a sua ideia, e a autoajuda, todos eles vão estar participando e se ajudando, ajudando um ao outro. Todos têm que ter responsabilidade, todos têm que ser responsáveis pelos resultados. Se tiver um no meio ali que não está comprometido com aquele resultado, a empresa tem que repensar a situação daquele membro daquela equipe. Tem que estar todo mundo imbuído ali, comprometido com o resultado. Tem que haver clareza dos objetivos, né, da equipe. É chatíssimo quando você é chamado para um projeto que já aconteceu comigo, você começa ali, forma um grupo, forma uma equipe ali, você está trabalhando e não tem um objetivo claro aquele projeto que você está trabalhando lá. A empresa ela tem a obrigação de cuidar para que a coisa chegue a cada um da forma mais clara e transparente possível. Tem que haver interação, os membros se comunicam em um clima aberto e confiável, flexibilidade. Os membros querem mudar e melhorar o desempenho, então, durante o processo ali, tem que ver o que pode melhorar, o que pode mudar, o que pode ser flexibilizado para que o resultado final seja alcançado. Tem que ter um foco, né? Os membros dedicam-se a superar as expectativas do trabalho. A criatividade tem que estar acima de tudo. Esse tipo de equipe para arrumar uma solução, para resolver um problema de um cliente, para tocar um projeto, para criar um novo produto, tem que haver muita criatividade nesse grupo. A empresa precisa saber estimular a criatividade desse pessoal. Na nossa terceira unidade, nós vamos ver os modelos de gestão de desempenho, nós vamos ver modelos de estímulo à criatividade, bem interessantes. Que a empresa pode aplicar dentro dessas equipes para estimular a criatividade. Quando a gente está falando de inovação, gente, a criatividade ela tem que estar o tempo todo presente, né? A inovação vem da criatividade. E as características desejadas para essa equipe? Como eu já falei, objetivos claros, né? A missão, como os objetivos da equipe devem ser claramente definidos e aceitas por todos. O objetivo individual de cada membro deve ser também apoiado por toda a equipe. Percepção integrada. Os membros devem ter uma visão conjunta e coerente da situação que se encontra. Todo mundo trabalhando de forma integrada. Divisão do trabalho grupal. Os membros da equipe devem ser designados para suas posições de acordo com suas habilidades, competências, tipo de personalidade. Então, você vai dividir o trabalho ali entre aquela equipe lá, cada um tem um conhecimento, cada um vai pegar uma área para trabalhar e, né, vai ser dividido o trabalho de forma que depois, no final, junta o trabalho de cada um ali e dá o resultado que a empresa precisa. As decisões conjuntas, então cada um está usando as suas competências, cada um usando as suas habilidades. Há uma divisão do trabalho, mas as decisões sempre devem ser tomadas em conjunta, né?
A equipe também deve evitar formalidades e burocracia. O compromisso é alcançado pela discussão e consenso entre os membros para que as decisões se tornem colaborativas. Para encerrar esse assuntinho, a liderança compartilhada. Então, quando você forma uma equipe para um projeto, para criar um produto, você normalmente, as empresas modernas hoje, elas não criam uma equipe e colocam um gerente para aquela equipe. Essa liderança ela é compartilhada. No momento que está falando lá sobre o desenvolvimento do produto, então tem uma pessoa que tem mais conhecimento naquela parte específica do desenvolvimento do produto, ela pode liderar aquele momento do desenvolvimento. Passou a falar sobre o design do produto novo, então tem uma pessoa lá que é um design gráfico, que entende tudo de design, ele passa ali, então, no momento, a liderar o pessoal e a tocar o projeto. A hora que vai falar sobre a parte do orçamento do projeto, então tem uma pessoa que veio da área financeira que está mais capacitada para falar sobre a parte, para tratar da parte do orçamento do projeto, do custo do projeto, do investimento que vai ser feito, do retorno financeiro que o projeto vai trazer. Então, naquele momento, aquela pessoa da área financeira pode tomar a iniciativa de usar mais da sua liderança ali para comandar, né? Na hora da divulgação daquele projeto, vamos supor que estejam criando um produto novo. E aí, então, na hora da divulgação, então, tem uma pessoa da área do marketing e da publicidade, que aí tem mais conhecimento sobre essa parte, ela vai usar o maior poder de influência, de liderança, né, para comandar a equipe ali. Então, a cada momento do projeto, a cada momento, cada fase, essa liderança é compartilhada, e não tem nunca um que manda em todo mundo ali, né? Uma equipe trabalha com a liderança compartilhada, funciona melhor. Novas ideias para a solução do problema, a empresa aceita, a equipe aceita discutir novas ideias, novas maneiras de resolver os assuntos de forma criativa e inovadora. Já falei da criatividade, da inovação, né? E a avaliação da eficácia. Isso tem que estar sempre sendo avaliado. Monta uma equipe para solucionar um problema, para desenvolver um projeto, para desenvolver um produto, para resolver um problema do cliente, para resolver um problema interno da empresa, seja para criar novos processos internos na organização. Tem que ser dividido isso em etapas, e a cada etapa tem que estar sendo feita a avaliação do andamento, do desempenho desse projeto que está sendo desenvolvido, né? Então, essa avaliação contínua é muito importante para que, no final, o resultado realmente apareça. Então, gente, se você for parar para analisar também, vamos tentar dar para ficar um pouquinho mais claro, um exemplo, né, de aplicação de um trabalho em equipe desse nível aqui que eu estou falando, né? Tem empresas, por exemplo, né, vamos pegar até aquele exemplo que eu dei agora há pouco, eu ia dar um outro exemplo, mas agora há pouco eu falei do marketing digital, né? Quantas empresas aí, menores, não têm um departamento de marketing digital, gostariam de impulsionar o seu marketing digital, porque, né, os diretores, os donos da empresa lá, vivem lendo aí, né, a importância hoje do marketing digital nas organizações, de você estar com a sua marca lá no Instagram, de você estar com a sua marca no Facebook, de você estar com a sua marca no canal lá no YouTube, e não sabe como fazer, fica naquela, de repente, esperando uma oportunidade para contratar uma agência de marketing digital, aquele momento não está tendo condições, poderia formar uma equipe para cuidar do marketing digital da empresa. Então, você traz uma pessoa da área financeira, porque isso vai envolver custo, tem investimento, né? A pessoa da área financeira vai conseguir, de repente, até calcular o retorno que aquilo ali pode trazer para a empresa, o investimento que vai ser feito, qual o retorno que aquilo vai trazer, né? Uma pessoa da área do marketing, pessoa da área de RH, uma pessoa de cada área da empresa, monta uma equipe, né?
E aí, olha para você ver, você vai estar motivando os seus colaboradores. Olha que coisa interessante, né? Em vez de fazer o investimento, trazer de fora especialistas, contratar de fora uma agência cara, às vezes, né? Pagar caro numa empresa, você forma uma equipe interna, aí não é um agente do conhecimento, você forma uma equipe, né? Você está envolvendo pessoas, uma pessoa de cada área, cada um vem com o seu conhecimento, todo mundo tem um pouquinho a somar naquele projeto, você está motivando as pessoas, porque imagina, você é de uma área tal, foi convidado pela empresa para participar do projeto. Então, as pessoas estão se sentindo reconhecidas. Né? Eu falei agora há pouco da importância do reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido. Quando você é chamado para participar de um projeto interno, você se sente valorizado, se sente reconhecido. Né? Então, quanto de benefício que isso traz? Inúmeros benefícios. Motivação das pessoas, redução de custos, melhores resultados para a empresa, melhora a imagem da empresa, motiva outros colaboradores que também enxergam, né, que a empresa reconhece os seus funcionários internamente. Que, gente, eu já participei de empresas, lógico, eu não falo o nome de forma alguma, para não ser antiético, mas é verdade, é verdade. Já participei de empresas que todo mundo lá dentro comentava que a empresa não reconhecia seus funcionários, sempre que precisava de alguma coisa trazia o conhecimento de fora, não valorizava o conhecimento dos funcionários internos, sabe? Ficava todo mundo ali trabalhando, ali bem frustrado com esse negócio da empresa, sabe? O funcionário está lá trabalhando e vê, ele tem um conhecimento numa área e vê a empresa contratar gente de fora, pagar caro uma pessoa de fora para trazer aquele conhecimento, sabe? E a pessoa pensa, por que não pega uma pessoa de dentro? Por que não forma uma equipe? Né? Por que não forma uma equipe interna aqui? Eu queria tanto, eu estou estudando essa área, eu queria tanto aplicar meu conhecimento, e a empresa não me dá oportunidade. Isso eu já vivenciei situações desse tipo aí de ver gente reclamar da empresa. Né? Em vez da empresa estar ganhando com economia, com redução de custo, com a motivação dos funcionários, está pagando gente fora, gastando dinheiro a roda aí, e às vezes o resultado nem é tão bom. Que quando você traz uma pessoa de fora, ela às vezes não conhece certas características da empresa, que o próprio funcionário conhece. Às vezes o resultado no final lá não vai ser tão bom quanto se você tivesse formado uma equipe de funcionários para cuidar daquela parte. Olha, professor, que bacana, realmente. Então, olha, gente, quanta coisa bacana, né? A gente tem visto na aula passada, vimos na aula passada coisas bacanas. Outras coisas interessantes que vimos hoje, uns conceitos simples e muito bacanas, e que eu gostaria que vocês trabalhassem isso na atividade, na atividade supervisionada, no sentido de entender se a empresa que vocês forem escolher, se ela aplica algum tipo de conhecimento desse. Tenta dar algum exemplinho. Daqui a pouquinho eu vou parar para falar da atividade. Deixa eu ver um próximo assunto aqui, o que é? Meio de produção. Deixa eu tirar só um negócio. Está balançando. Está me incomodando aqui. Espera aí. Papelzinho da impressão. O ventilador está ligado ali. Ó, eu falei que hoje, se eu não terminasse a unidade 1, pelo menos eu ia dar uma avançadinha nela, né? Boa, e deixar só um restinho para o final. Nós já estamos ali no slide 19, são 26, então falta pouquíssima coisa. Essa parte final, essa retinha final agora, tem um slide falando de meios de produção, que é só um complemento do que a gente viu aí, e depois eu entro num assunto também que eu acho muito interessante para a gente fazer uma reflexão. E aí, de repente, nós nem vamos conseguir finalizar esses 6 slides restantes, não. Mas os que a gente conseguir falar hoje, vocês vão ver que tem umas coisas muito interessantes que servem para a gente refletir sobre tudo isso que a gente falou até aqui, para consolidar
todos esses conceitos que a gente viu da importância do conhecimento, para a gente, então, na aula que vem, dar sequência falando de, né, da unidade 2, depois a unidade 3 é que vocês vão amar. A gente vai falar de um monte de modelos aí, bem interessante. Depois da nossa primeira prova, a matéria melhora demais. Vamos lá, então, para a gente, esses últimos minutinhos aí, antes do pequeno intervalo que eu vou dar. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, e 8 horas eu dou 5 para 8, eu dou um intervalinho, só para me abastecer minha água, e volto para falar da atividade. Então, olha só, isso aqui é só um complemento, ó, meios de produção. Porque para você desenvolver também esse conhecimento interno, a empresa, gente, ela precisa também abastecer seus funcionários com os meios de produção, com os instrumentos, com as ferramentas, né? Porque não adianta só você ter o conhecimento, eu queria aplicar, mas a empresa não tem um sistema que me propicia, não tem equipamento, computadores modernos. Tem certas coisas que você vai fazer, precisa de ter um programa do computador lá, precisava de ter um determinado equipamento. Se a empresa não tiver, não vai propiciar as pessoas a aplicar o seu conhecimento. Então, um aspecto importante também que é a empresa olhar para dentro de si, ver o que ela precisa em termos de instrumentos, de máquinas, de equipamentos, de ferramentas, de sistemas, para abastecer seus funcionários, para que eles realmente possam aplicar o conhecimento que eles têm. Então, olha lá, os meios de produção são instrumentos, ferramentas e utensílios utilizados no processo de produção. Não fazem parte, portanto, dos produtos fabricados, ficando na empresa que os produziu durante um determinado tempo. Eles são extremamente necessários e importantes para a industrialização e fabricação de mercadorias, pois sem eles não haveria como os trabalhadores realizarem a produção. Não adianta nada também você ter um conhecimento se não tem os meios necessários para aplicar o conhecimento, né? E muita coisa, nós falamos bastante de tecnologia, né? A empresa precisa investir também em tecnologia, né? Um exemplo de meios de produção são as máquinas de costuras utilizadas em confecções de roupas. Elas transformam os tecidos em mercadorias, mas não são incorporadas ao que foi fabricado, permanecendo no local onde a produção foi realizada. Então, a máquina de costura lá é um meio de produção. Você utiliza para fazer a roupa é o produto final, você vai vender, a máquina ficou na empresa. O computador, o sistema, a mesma coisa. Nós vamos reunir uma equipe para botar o conhecimento em prática, eles vão utilizar computadores, vão utilizar máquinas, impressoras 3D, impressoras multifuncionais, outros tipos de equipamentos, que depois que resolver o problema lá, esses insumos, os meios de produção vão ficar armazenados dentro da organização. Então, é só um complemento aqui, né, porque estava no programa, no conteúdo programático. E agora, para encerrar, gente, um texto bem interessante, que eu gosto sempre de refletir. Quem fez as matérias passadas lá comigo, lá de recrutamento e seleção, deve lembrar de alguma coisa que eu também falei lá. Esse texto eu uso aqui nessa matéria para consolidar essa primeira parte da matéria. Para a gente realmente sair daqui entendendo a importância do capital intelectual, a importância de você gerir o seu conhecimento como uma fonte de vantagem competitiva para a empresa. Então, o Benedito Pontes, que é o autor desse texto aí, ele tem um livro muito legal, que ele fala sobre um texto muito bacana, eu trouxe esse texto dele aqui, e eu complemento com um texto do livro do Brian Scher, que são os últimos slides dessa unidade. Esse livro do Brian Scher, é legal que ele fala o seguinte: o que os ricos sabem e não contam? Os ricos que ele fala, os empresários ricos, o que eles sabem e não contam? Uma das coisas que eles sabem e não contam é a importância do capital intelectual, a importância de gerir o conhecimento. Eles sabem muito bem aplicar todos esses conceitos que nós estamos falando, que é só o começo da matéria, né? Nós ainda temos a unidade 2 que vai falar sobre como criar o conhecimento interno dentro da organização,
Unidade 3, que vai falar sobre os modelos para você gerir o conhecimento internamente. E na unidade 4, alguma coisa aí na área de tecnologia da informação, alguma coisa superficial, né? Mas para você entender como as empresas hoje aplicam a tecnologia da informação. Então, nesse livro, o que os livros sabem, que os ricos sabem e não contam, ele fala sobre 4 coisas que ele descobriu que essas empresas que fazem muito sucesso, elas têm em comum. 4 coisas. Uma delas é o conhecimento. Elas sabem gerir muito bem o conhecimento. E ele fala, talvez é a principal. Talvez é a principal, né? Mas aí o Pontes, ele começa falando assim, ó, no mundo complexo e competitivo de hoje, a escolha das pessoas certas torna-se vital para o funcionamento da empresa e para o seu futuro. Pessoas bem selecionadas e bem posicionadas, e bem treinadas e motivadas, eu acrescentaria aqui, né? Não somente contribuem para o adequado funcionamento da empresa, como também constituem um significado potencial para incursões da empresa. Como assim incursões? Para a empresa partir para novos mercados, para a empresa lançar novos produtos, conquistar novos mercados, né? Abrir novas frentes de trabalho, desenvolver novos mercados para ela levar seus produtos. Assim como construir e manter uma efetiva organização humana vem a ser uma das mais importantes funções gerenciais. A equipe constitui a ferramenta básica por meio da qual o executivo alcança resultados e agrega valor à empresa. Mas é aqui que eu quero que você reflita, ó. Talvez a gente até, de repente, encerre por aqui. Olha o que ele falou no livro dele. E eu, uma vez, gente, eu estava estudando esse assunto aqui, pesquisando coisas, eu vi um vídeo, um cara falando uma coisa. É uma pena que eu não guardei esse vídeo, eu não lembro mais do nome. Eu queria ter o vídeo, mas eu vou falar o que o cara falava no vídeo, que é um documentário real. Tá? Olha, vamos primeiro aqui ver o que esse cara falou lá dos Estados Unidos, ó. Gary Becker, professor da Universidade de Chicago. Esse cara falou o seguinte, ele escreveu numa matéria dele. Os países mais ricos financeiramente, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, têm também o capital humano mais alto. Capital humano é o capital intelectual, o conhecimento. Pessoas que têm conhecimento mais alto. Isso, gente, é uma consequência direta do sucesso econômico desses países. O capital humano não é o único fator na saúde de um país, mas é um fator vital. Então, olha que coisa interessante que eu vou falar para você. Em primeiro, ele falou ali, ó, o capital humano não é o único fator, mas é o fator vital. É igual o Brian Scher fala no livro dele. As empresas, esse Brian Scher, nós vamos falar dele na aula que vem, ele escreveu o livro, o que os ricos sabem e não contam. Esse Brian Scher, ele é um consultor empresarial nos Estados Unidos. Esse cara, ele prestou consultoria, presta ainda, ele é vivo ainda, presta consultoria nas principais empresas americanas, as principais empresas do mundo, aquelas empresas americanas que hoje dominam o planeta Terra, dentro do seu segmento. Ele presta consultoria nessas empresas. Olha quanto esse camarada é inteligente e é bom. E aí, depois de 20 e tantos anos prestando consultoria, que ele é já um senhor, né, um sênior já nessa área aí, depois de anos e anos e anos prestando consultoria, um dia ele parou e pensou, o que essas empresas têm que outras não têm? O que essas empresas que fazem tanto sucesso, o que elas têm em comum? E ele tentou identificar quais os aspectos em comuns que aquelas empresas têm, o que levam elas a ser tão competitivas e dominarem o mundo. Então, ele identificou 4 coisas. Então, ele falou, uma coisa que ele achou que é a principal, é a forma como essas empresas gerem o seu conhecimento, o capital humano, a motivação das pessoas, o conhecimento dos funcionários ali, como que a empresa trabalha isso.
Ele também falou, não quer dizer que aquilo seja o fator mais determinante, mas é um dos fatores mais importantes que ele percebeu, que essas empresas têm funcionários altamente motivados, pessoas altamente qualificadas, as empresas investem no capital humano, investem em todos esses conceitos que nós estamos vendo aqui no agente de conhecimento, investem em equipes, investem no capital intelectual dos seus funcionários, sabem trabalhar, sabem gerir muito bem esse capital intelectual internamente, conhecimento internamente, não deixa aquilo sair da empresa. Porque tem empresa também aí que é um entra e sai de funcionário chegou altamente criativo, daqui a pouco ele está saindo porque o clima de trabalho é ruim, percebeu que a empresa não tem oportunidade de crescimento, alguma coisa qualquer, a empresa não sabia gerir seus recursos humanos e aquele recurso humano valiosíssimo escapou pelas mãos, foi embora. Então, essas empresas dos Estados Unidos sabem gerir o conhecimento. E aí, o Gary Becker, naquele slide, falou, esses países mais avançados do mundo, eles investem no capital humano. Então, esse documentário que eu falei que eu vi, olha o que o camarada falava a respeito disso. É um número, gente, que é para a gente ficar até triste com o nosso país. Eu, de certa forma, sabe, gente, eu falo, tem aluno que fala, professor, parece que o senhor não gosta do seu país. Não, não é isso não. Eu amo o Brasil. Eu amo, tenho muito orgulho de ser brasileiro. Mas eu, como vocês, como uma grande parte de vocês, gente, todo dia você vê a dificuldade que é a nossa vida aqui no Brasil. E a gente vê os números do Brasil, isso é o que eu estou falando, gente, estou falando, por favor, não me entendam errado, né? Não é que eu sou desanimado com o Brasil, que eu não gosto do Brasil. Diga, Raquelzinha. Raquel, levantou a mão? Ou foi, esbarrou sem querer aí? Barrei que sem querer, professor. Então, Raquel, olha só, não é que eu sou pessimista com o Brasil, não é isso não, não entenda por esse lado. Mas se você for pegar os números, que isso é a realidade, os números que a gente vê por aí afora são as realidades do nosso país, aí você fica um pouco triste de ver a nossa situação. Um exemplo que eu vi nesse documentário, olha que coisa catastrófica para a gente. A nossa vida é muito difícil, Gabriela. Agora, olha só, Gabriela, a dificuldade nossa. Os Estados Unidos, olha o que o cara falou, que o cara mostrou lá no documentário dele lá, que eu vi, eu fiquei horrorizado. Lá nos Estados Unidos tem uma faculdade que vocês devem ter ouvido falar, que é a Harvard, né? Que é a maior instituição do planeta Terra, Harvard. Mas, pelo menos assim, tem outras excelentes instituições na Europa, nos Estados Unidos mesmo, tem outras universidades muito importantes, Universidade de Colômbia, outras universidades muito importantes, mas a Harvard é considerado o maior centro do planeta Terra. Aí o cara mostrou, sabe o que ele mostrou? Se você pegar tudo que a Harvard investe ao longo de um ano, que ela investe em pesquisas na área científica, pesquisas de mestrado, pesquisas de doutorado, que a faculdade investe durante o ano, gente, não é brincadeira não, é 4 vezes mais, sentem aí para não cair da cadeira, 4 vezes mais, que uma faculdade só investe, 4 vezes mais do que a soma de todas as faculdades federais do nosso país. Então, olha que coisa triste. O que a Harvard investe, que quando uma faculdade dá uma bolsa de mestrado, de doutorado, ela está investindo no conhecimento científico. Você está lá estudando lá na faculdade, se formou, a faculdade te chamou, falou, você tá desenvolvendo um estudo aí numa área que interessa para a gente, nós queremos te dar uma bolsa para você continuar estudando esse assunto aí, que esse assunto aí interessa para a gente. Um outro aluno está fazendo um doutorado lá, a faculdade
entende que aquele doutorado dele é um conhecimento importantíssimo, chama o cara lá e dá uma bolsa de doutorado. Aquele cara que eu falei na aula passada, Marcelo Gleiser, em algum momento eu falei do Marcelo Gleiser, que é um brasileiro, eu mostrei até o livro dele ali, ó, né, aqui, ó, esse cara desse livro aqui, O Caldeirão Azul, eu falei numa aula, eu falei dele, Marcelo Gleiser. A faculdade que ele dá aula lá nos Estados Unidos, faculdade de Dartmouth, que é também muito bem conceituada lá, deu para ele uma bolsa de doutorado de 4,5 milhões de dólares para ele ficar 4 anos pesquisando um assunto lá, que essa faculdade ela desenvolve um assunto na área de astronomia sobre vida em outros planetas. Então, olha só uma bolsa de doutorado para esse Marcelo Gleiser lá, que está investindo 4 milhões e meio de dólares, né? De reais não, gente. Porque se você parar ainda converter, 4 milhões de dólares, o dólar está 5 reais, sei lá, 5 e pouco. Nós estamos falando de 20 milhões de dólares. De 20 milhões de reais, desculpa. 20 milhões de reais. Então, se você pegar tudo que a Harvard investe ao longo de um ano, é 4 vezes mais do que a soma de todas as nossas faculdades federais. Agora, para você entender esse número melhor, eu estou falando, gente, de todas as faculdades federais, porque em cada estado tem várias faculdades federais. Aqui no Rio de Janeiro, você tem a UFRJ, você tem a Federal Rural, você tem a UF aqui em Niterói, você tem federal por um monte de lugar espalhado aí. Lá em Minas Gerais, você tem a UFMG, que fica em Belo Horizonte, você tem a Federal de Uberlândia, você tem a Federal de Viçosa, você tem a Federal de Juiz de Fora, você tem Federal em São João del Rei, você tem Federal lá em Alfenas. Cada cidade importante lá tem em São Paulo. Em São Paulo tem Universidade Federal para todo quanto é lado. Tem na capital, tem as cidades todas, Ribeirão Preto tem federal. Todas aquelas cidades lá importantes lá tem federal. Então pega o investimento que todas essas federais do Brasil fazem em novos conhecimentos, multiplica por 4, é o que a Harvard sozinha investe. Aí, gente, você vê um troço desse e você fala assim, então por isso que os Estados Unidos é o que eles são, que é a maior potência econômica, é a maior potência política, é a maior potência em tudo, né? Hoje, para você ter uma ideia, que ele, Marcelo Gleiser estava falando, olha o conhecimento que esses caras têm. Vou pegar uma área, aproveitando o gancho, né? Eles estão avançados em todas as áreas, mas vamos pegar lá na astronomia, já que eu falei do Marcelo Gleiser, né? Nós vimos há pouco tempo aí o que os Estados Unidos fez. Lançou uma nave aqui que pousou lá em Marte. Outros países até lançaram satélites que eles ficaram lá rodando lá em órbita ao redor de Marte para filmar Marte. Descer lá no planeta lá e pousar lá no planeta e andar lá e pegar a amostra de terra do planeta e mandar para cá, mandar fotos, vídeos, e o robozinho faz análise do solo de lá e manda informação para cá. E outra coisa, eu não sei se vocês acompanharam essa descida da nave lá em Marte. Foi dia 18 de fevereiro, né? A NASA lançou, o que a NASA fez? Ela lançou esse foguetezinho, esse robozinho, em julho do ano passado. E quando ela lançou, ela falou, no dia 18 de fevereiro de 2021, às 17 horas e 55 minutos, o robô vai descer lá. Gente, eu fiz questão de ver para mim ver lá se o horário ia bater. Ia assim, ó, pum, 17 horas e 55 minutos, o robozinho pum, pousou lá. A quase 500 milhões de quilômetros de distância daqui. Aí o Marcelo Gleiser estava até falando sobre isso, ele aproveitou e falou, gente, nós temos que ter que agradecer a NASA, esses caras, porque hoje, por exemplo, né, nós sabemos que há 65 milhões de anos atrás teve um choque de cometa, de um asteroide com a Terra, que extinguiu os dinossauros, 65 milhões de anos.
Isso a gente não sabe, não tem nenhuma previsão, mas num momento futuro é possível que isso volte a acontecer. A gente não tem como cravar. A NASA ela vive investindo também aí em observação espacial para tentar identificar se aparece algum cometa, algum objeto em rota de colisão com a Terra. São só eles, é que eles hoje eles têm uma tecnologia capaz de desviar a rota do cometa que venha a chocar com a Terra. Então, olha para você ver o avanço desses países. E aí, por isso que você vê, né? Isso tudo vem do investimento que eles fazem no capital intelectual, no capital humano. Então, aí você também vê as empresas de lá também, por que são tão evoluídas? Por que as empresas de lá? Porque isso, gente, quando eu estou falando, como o Gary Becker aqui está falando, ó, o capital humano, essa afirmativa, ela não é válida não é só para o país, é para as empresas também. Então, se você trazer e fizer uma analogia, as empresas que também investirem em gestão do conhecimento, as empresas que investirem em capital intelectual, serão as empresas que vão dominar os mercados futuros. Na era do capital intelectual, as pessoas passaram a ser um fator vital para a competitividade das organizações neste mundo de avanços mais rápidos da tecnologia e do comércio globalizado. Então, eu vou encerrar aqui, pessoal. Está faltando, tá vendo? Ó, slide 22, 23, 24, 25, 26. É o assuntinho final que fala dessa importância da gestão do conhecimento, da importância do capital intelectual, para a gente poder consolidar essa unidade 2 aí, realmente terminar de entender essa importância disso, né? E então vamos fazer o seguinte, ó, 8 e 4. É um pequenino intervalo, realmente dar uma descansadinha na voz, abastecer minha água, né? Vou ali um banheiro rapidinho e tal. Vocês também, um tempinho para tomar uma água. Quem chegou ainda não teve a oportunidade de tomar um lanchezinho e tal. 8 e 5 eu estou voltando, gente. E aí, gente, ó, por favor, quem puder, participe, porque eu vou abrir atividade supervisionada e ficar o resto da aula, eu vou falar tudo que tem para falar sobre atividade supervisionada, a quantidade de pessoas, os grupos, a apresentação, como é que vai ser apresentado. Vou falar tudo da atividade supervisionada. Já estou voltando aí, 5 minutos apenas. O intervalo é até que horas mesmo? Oi? O intervalo é até que horas mesmo? Falei 8 e 5, desculpa, 8 e 10, né? 5 minutinhos. 8 e 10 eu estou voltando. Pessoal, então olha só. Vamos dar sequência, então, nessa segunda parte da aula, falando da nossa atividade supervisionada que eu mandei lá hoje para vocês. Estou com medo de vocês terem visto lá e ficado um pouco preocupados, né? E achando que é uma coisa muito extensa, e na verdade não é. Para facilitar a vida de vocês, como eu amo muito vocês, gente, eu tenho trabalho aqui em casa que eu fico feliz em fazer, sabendo que eu estou ajudando vocês. Olha o que eu fiz. Preparei diversos modelos que poderão ser utilizados para a apresentação que vocês terão que fazer. Ó, 6 modelinhos. Eu vou abrir um por um para mostrar para vocês aqui os modelos, que vai facilitar a vida. Quem o grupo pega um modelinho aí, se quiser. Se não quiser usar um dos meus modelos, não há problema. Eu não estou falando que tem que utilizar os modelos que eu fiz, não. Isso aqui eu fiz. Por que eu gosto de fazer um modelinho assim para facilitar a vida de vocês? Porque eu sei que tem aluno aí que domina muito bem o PowerPoint. Eu já tive aluno aí que o cara sabia muito mais PowerPoint que eu. Eu também nem sei tanto, não. É uma noção básica de PowerPoint. Já vi alunos aí que dão aula de PowerPoint. Mas tem muitos alunos aí que não dominam, que tem muito pouco conhecimento. Nem todo mundo sabe tudo, né? Não é vergonha nenhuma. E às vezes você forma um grupo e dentro daquele grupo lá não tem um aluno assim que entenda muito de PowerPoint. Eles têm muita dificuldade para fazer. Então, o modelinho facilita. Por que você criou 6 modelos, professor?
Porque aí também, às vezes, eu crio um modelo só e mando, e aí muita gente, muitos grupos usam aquele mesmo modelo, aí ficam depois os trabalhos no dia da apresentação, todos iguaizinhos, sabe? Os trabalhos todos com o mesmo iguaizinhos, não, com o mesmo layout. Aí não fica dando a impressão que os trabalhos estão todos iguais. Cada trabalho vai ter o seu conteúdo, mas todos com o mesmo layout. Só para ver uma diversificaçãozinha, né? Então, eu sei que tem grupos que vai preferir esse modelinho aqui amarelo, tem grupos que vão preferir um modelinho preto, tem outros grupos que vão preferir esse modelinho branco aqui, amarelo e vermelho, tem grupos que preferem esses tons azulados, a gente está querendo esses tons azulados, tem, né, ó, esse aqui. E aí, gente, tem grupos que tem alunos aí muito bons de PowerPoint que eles criam lá o seu mesmo layout lá. Então, não há necessidade, não é obrigatório que sigam um desses meus modelos aqui, não. Eu fiz só para facilitar a vida de vocês. No final da aula, vou mandar lá no grupo do WhatsApp esses 6 modelos aqui. Tá? Então, gente, olha só. Vamos falar primeiro aqui da atividade, o que é preciso ser feito, né? Deixa eu só confirmar ali se está gravando realmente, que eu tenho toque. Deixa eu ver aqui se está apresentando, está apresentando. Então, olha só, deixa eu aumentar a letra, deixa eu aumentar a fonte aqui, ó, do meu Word. Sei que às vezes vai ficar um pouco pequeno aí, mas eu vou pôr o maior possível aqui para que você também possa acompanhar junto comigo aí. Então, tem as instruções iniciais aqui. Vamos dar uma lida para ver. Regulamento e critérios de avaliação dessa APS. Em primeiro lugar, gente, antes de mais nada, toda APS minha eu gosto de pedir aos alunos. Eu não sou tão rigoroso a ponto de ficar aqui depois, lá, quando eu for corrigir, ficar olhando pequenos erros de português e descontando ponto, né? Mas o que a gente pede lá, atendimento à norma culta, clareza, coerência ali, eu peço apenas para vocês tomarem um cuidado. Depois que o trabalho já estiver desenvolvido, fazerem uma correção, né? Eu estou dando a possibilidade de fazer de 8 a 10 pessoas, já eu vou falar por quê. Estou dando a possibilidade de fazer de até 8 pessoas, então eu peço que cada integrante do grupo faça uma revisão também, porque às vezes um lê e não percebe erro nenhum, e o outro lê e percebe, né? Então, todos dêem uma lida. Se tem aquele aluno que tem uma habilidade maior com essa parte de formatação do trabalho, que tente dar uma formatadinha para que o trabalho fique, né, da melhor forma, o mais apresentável possível. Porque é chato, gente. Depois o grupo vai apresentar o trabalho, depois eu vou dar uma lida para dar uma corrigida no trabalho, para dar uma nota para o trabalho. Aí aquele trabalho todo desformatado, cada slide com uma fonte de um tamanho, cada slide com uma fonte diferente da outra. Sabe? Dá um aspecto ruim. É ruim pegar trabalho desformatado para corrigir. Eu não tenho um trabalho absurdo para preparar minha aula. As minhas aulas, ó, não seguem mais ou menos um padrãozinho. Você pode observar que todas as fontes, olha lá, tamanho 24. Mesma fonte, com o mesmo tamanho de fonte. Todos os slides. Eu não tenho trabalho de formato. Você pode pegar, gente. Eu fico até milimetrando aqui a distância da borda aqui, ó, para vocês, para o meu material ficar o mais bonitinho possível para vocês. Aí o grupo não vai ter esse mínimo trabalho de formatar o trabalhinho para ficar, pelo menos, né, mais bem apresentável e tal. Então, eu falei, eu não vou ficar descontando pontos de pequenos erros, mas também pego um trabalho todo com muitos erros de formatação, eu me sinto também no direito de descontar lá um décimozinho ou 2 décimozinhos do trabalho por problemas de formatação do trabalho. Mas, gente, o principal mesmo, que a gente mais avalia, é talvez aqui, né, ó, a correlação teoria-prática. Aplicação do conteúdo visto. Né? Se vocês realmente entenderam o conteúdo. Isso aqui, para mim, é o mais importante. Né?
Por que que eu defini, gente, grupos de 8 a 10 pessoas? Porque essa turma, ela é absurdamente grande. Olha aqui para você ver, ó, são 94 alunos. Olha lá, eu lancei a atividade lá, ó, 94 pessoas. Então, é uma turma muito grande. Se eu deixo livre para fazer individual ou para fazer em dupla, vai, gente, aí se for fazer, cada um fazer individual, são 94 trabalhos. Se for fazer em dupla, aí fica quase 50 trabalhos. E como é que a gente vai apresentar? Não tem jeito, eu tenho que reservar três dias de apresentações aí, e ainda ficar até 11 horas, meia-noite, para poder os 50 trabalhos apresentarem. Então, não tem jeito. Então, por isso que eu estou pedindo. E aí, gente, infelizmente, eu conto com a compreensão de vocês. Tem aquele aluno, professor, eu posso fazer sozinho? Não vou, infelizmente, eu não vou permitir. Porque se eu abro exceção para um, eu tenho que abrir exceção para outro. Professor, nós podemos fazer em dupla? Também não. Porque se eu abro exceção para uma dupla, eu vou ter que abrir exceção para outros. Então, infelizmente, não tem jeito. Ah, professor, mas nós estamos tendo dificuldade, nós estamos só com 3 alunos aqui. Vamos ver, me fala, vamos ver se a gente arruma um outro grupo que também está só com 3 e vamos ver, eu tento ajudar vocês para a gente juntar os 2 grupos aí. Né? O ideal é que se tem 3 grupos de 3 pessoas que se juntem e formem um grupo só com 9, de 8 a 10 pessoas. Que, né, se a gente conseguir fazer uma divisão aí e formar, né, grupos de 9, 10 pessoas, vão ter 9, 10 trabalhos para apresentar. Aí, beleza. Né? Se a gente formar grupos com 10 pessoas, serão 9 trabalhos. Tá? Aí pode até, de repente, um grupo ter 11 pessoas e tal. O ideal é que a gente chegue, né, depois, daqui a 3 aulas, por exemplo, a gente já vai estar com isso tudo definidinho. O ideal é que a gente tenha 9, 10 grupos, aí, 9, 10 trabalhos, para a gente, numa noite, aí, conseguir dar 5 minutinhos para cada grupo, aí, de 5 a 8 minutinhos para cada grupo, aí, numa noite. Depois eu vou falar do tempo, tá? Depois não, vou falar agora. Quanto tempo de apresentação, professor? Normalmente, gente, é 5, 6, 7, 8 minutos, mas eu preciso definir quantos grupos vão ter. Se a gente tiver menos grupos, né? Porque se tiver muito grupo e eu liberar para cada grupo apresentar até em 10 minutos aí nós vamos ficar até 11 horas, meia-noite aqui no dia. Eu preciso, então, definir quantos grupos vão ter. Hoje eu ainda não vou conseguir saber, talvez nem na aula que vem, mas aula que vem, a gente já vai ter isso aí mais ou menos definido. Em algum momento eu vou ter definido quantos grupos vão ter. Aí eu falo para você, gente, eu vou limitar o tempo de apresentação em tantos minutos, porque de uma apresentação para outra ainda tem um intervalinho, para a gente poder conseguir apresentar tudo numa noite só. Então, mais para frente, eu falo com vocês com mais precisão quantos minutos poderá ter a apresentação. Tá? Beleza. O que mais? Ok. Como é que é para ser feito? Você não é preciso fazer trabalho no Word. É só aqui, ó, dentro de do PowerPoint só. Você vai me mandar lá pelo Classroom o PowerPoint que vocês fizerem, que vocês vão apresentar aqui no dia. Então, como é que vai ser? A atividade deverá ser enviada até 18 horas do dia 6/4, que é o dia que vocês vão me apresentar, né? 6/4, ó, tem quase um mês aí para fazer trabalho. Aí, no dia 6, até 18 horas, apenas um integrante do grupo, eu vou reforçar isso depois, apenas um integrante do grupo vem aqui, ó, e manda o trabalho colocando o nome de todo mundo. Eu até dei exemplo ali, ó. Alunos, João, Maria, José, coloca o nome completo de todo mundo. No dia também, gente, no dia também eu vou assistir a apresentação de vocês e vou estar aqui anotando os nomes também aqui e tal. Né? Eu vou ter isso tudo anotadinho no dia, eu vou assistir as apresentações.
mas é preciso que o trabalho fique registrado aqui no Classroom, né? Para ficar registrado para a faculdade. Senão, né, depois, até por uma eventual fiscalização do MEC. Os alunos fizeram atividade, cadê a atividade? Está aqui, foi registrado no Classroom? Foi. Até isso eles fiscalizam. Tá? E para que você também, se depois não for lançada a sua nota, qual a prova que você fez o trabalho? Você tem a apresentação que vai ficar gravada e ainda tem aqui o envio de vocês aqui pelo Classroom. Então, tem que enviar por aqui também. O que mais que eu tenho para falar? Você vai fazer a apresentação usando o Google Meet aqui. Mais para frente a gente fala mais detalhes sobre a apresentação. Quem nunca apresentou usando o Google, mais para frente eu vou explicar como é que essa apresentação vai ser feita. Um mês ainda pela frente ainda, fiquem tranquilos. Eu vou tirar um dia que eu vou falar mais detalhes sobre a apresentação, tá? E é importante você saber que não há necessidade de fazer o trabalho no Word, só no PowerPoint mesmo. Vai valer 2 pontos. O que é para você fazer? Atividade, ó, ela gira em torno da unidade 1 e 2. Muita coisa da unidade 1 e um assunto lá da unidade 2, que nós já vamos começar a ver na aula que vem. Já eu vou passar os temas, os tópicos com vocês. A proposta é o quê? O grupo aplicar na prática a análise de como o conhecimento é criado e transmitido em uma organização a ser pesquisada pelos alunos. Então, como assim, professor? Nós vamos arrumar uma empresa para a gente pesquisar? Deixa eu explicar o que é para você fazer. Vocês vão formar um grupo aí grande, de 7, 8, 9, 10 pessoas. Então, um grupo vai escolher uma empresa para servir de pesquisa. Então, dentro do grupo, né, um grupo grande, é muito provável que 2, 3, 4 alunos do grupo estejam trabalhando em empresas. Não é possível que você forme um grupo aí com 10 pessoas e ninguém está trabalhando. Pode acontecer. Se acontecer isso, você formar um grupo grande e nenhum integrante daquele grupo esteja trabalhando, que não é vergonha nenhuma, porque nós estamos num momento muito difícil, nós temos aí mais de 14 milhões de desempregados. Se isso acontecer, me falem, que aí o que eu oriento? Algum do grupo deve ter algum amigo que trabalha em alguma empresa. Então, de repente, você pode pedir seu amigo lá, ó, nós estamos fazendo um trabalho. Tem gente, você me dá alguma dica lá sobre como é que isso aqui, assim, assado é feito lá na sua empresa? Vocês lá trabalham esse conceito do agente do conhecimento, lá vocês formam equipes para trabalhar alguns projetos, entenda como é que é feito lá na empresa e traz aqui para a gente poder, para apresentar para a gente no dia, ver como é que uma empresa faz, como é que outra empresa faz, se as empresas estão utilizando esses conceitos ou não. A gente vai ver que tem muita empresa por aí afora que não usa. Tá? Que não usa. Esse trabalho é legal, gente, que você pode até não enxergar tanto sentido nele agora, mas é legal porque depois, quando a gente vê a unidade 3, a gente vai ver diversos modelos de gestão do conhecimento. E aí a próxima atividade, ela vai ser complementar à primeira. Olha que bacana. Porque aí você vai analisar. A empresa está aplicando algum desses conceitos de gestão do conhecimento? Não. Então, depois, você vai dar uma sugestão para a empresa, para ela aplicar, como se vocês estivessem fazendo uma consultoria para aquela empresa lá. Tá? Vocês vão sugerir modelos de gestão de conhecimento para a empresa aplicar. Depois não precisa mandar o trabalho para a empresa, não. Só vocês vão fazer de conta que vocês são consultores e estão dando uma consultoria para a empresa. Então, vocês analisaram o que ela faz, se ela aplica algum conceito ou não, e depois vocês vão dar uma sugestão. Aí, no próxima atividade, vocês vão apresentar aqui essa sugestão que vocês estão dando para a empresa, de como ela deveria fazer essa gestão do conhecimento. Né? A segunda parte do trabalho. Então, essa que é a proposta. O produto, o que vai ser o produto dessa atividade?
Então, o produto era um relatório sobre análise de como o conhecimento é criado e transmitido. Não sei se vocês chegaram a ouvir, na próxima unidade, nós vamos falar sobre como o conhecimento é criado e transmitido na organização. Então, tem coisas, às vezes, que eu estou explicando aqui, que pode ser que você ainda fique meio na dúvida. Como é que será que é isso? É porque eu ainda não falei da unidade 2. Logo no início da unidade 2, eu já começo a falar dos assuntos que têm relação com a nossa atividade supervisionada. E aí, então, você vai acabar de entender. Resultado esperado. A gente espera que você desenvolva uma análise crítica de como esse processo é criado, como é que esse processo é transmitido, né? A transmissão do conhecimento ao longo do tempo, tá? Então, na próxima unidade, quando eu iniciar ela, você vai terminar de entender melhor o que eu estou falando aqui, de processo de transmissão do conhecimento, tá? Objetivo geral, analisar os processos de criação e transmissão de conhecimento na organização estudada, e a gente espera que você desenvolva um senso crítico na análise dos processos de criação e transmissão do conhecimento. E que você saiba aplicar as teorias vistas durante as nossas aulas. Tá? Então, eu tinha falado já, mas estou repetindo para vocês. Grupo de 8 a 10 pessoas, já tinha falado, né? Já tinha falado. Eu dei aqui mais ou menos uma sugestão estratégica aqui, ó, de etapas, né? Rapidamente, só para você entender como é que esse trabalhinho vai ser criado. A aula voltou, graças a Deus. Primeiro, hoje nós estamos definindo os grupos, eu estou explicando a atividade, vamos definir os grupos. Vocês vão ter aí mais uma semana para correr atrás dessa formação desses grupos. Podem utilizar o grupo do WhatsApp lá que eu criei para vocês conversarem entre si e tentarem chegar a uma conclusão de formação desses grupos. Na aula que vem eu vou ver com vocês a formação desses grupos, e aí, quando você formar um grupo, vocês já vão mais ou menos definir a organização que vocês vão estudar. Então, deixa eu repetir o que eu já tinha falado aqui. Como vocês vão definir? Vamos supor que você formou um grupo de 8, 10 pessoas. A gente espera que dentro desse grupo tenha aí 3, 4 pessoas que estejam trabalhando. Então, eu sugiro, é uma sugestão, que um aluno que esteja trabalhando faça uma análise mais rápida lá sobre a organização que ele trabalha, sobre os itens, sobre as questões que eu vou passar já para vocês, que estão lá no final da atividade. E aí tragam, e aí a outra aluna que trabalha na outra empresa também tragam mais ou menos o que ela identificou na empresa dela. Um terceiro também traga mais ou menos o que ele identificou na empresa dele. E aí vocês conversam entre si no grupo, né? Um vem e fala, ó, gente, lá na minha empresa eles usam esse conceito do agente do conhecimento, faz assim, assim, assado. A outra vai falar, gente, lá também a gente faz aquela coisa que o professor falou do trabalho em equipe. A gente faz assim, assim, assado. Um outro fala, ó, gente, não, na minha empresa até eles usam até esse conceito da espiral do conhecimento, que nós vamos falar na próxima unidade. E aí os grupos vão analisar, então, dessas empresas, qual é a melhor para a gente poder utilizar para o trabalho? Que é interessante, gente, ó, na próxima APS, na APS 2, vocês vão dar sequência. Agora, vocês estão identificando se a empresa usa ou não alguma metodologia. Porque na unidade 3, nós vamos ver as metodologias que a empresa pode aplicar. E aí, aqui agora, vocês estão analisando se a empresa usa ou não, como ela faz, e depois, na próxima APS, vocês vão dar uma sugestão de melhoria no processo da empresa. Não precisa depois de mandar o trabalho para a empresa, não. Só entre a gente aqui. Mas é como vocês vão operar como se vocês fossem uma empresa de consultoria. E vocês estivessem dando uma consultoria para a empresa na área de gestão do conhecimento. Então, faz de conta que a empresa chamou o grupo de vocês lá, vocês estão entendendo como eles abordam essas metodologias de gestão do conhecimento lá na empresa, se eles usam o agente do conhecimento, se eles usam trabalho em equipe, se eles adotam a espiral do conhecimento, que nós vamos ver.
E depois, então, vocês vão falar, não, então nós sugerimos que a empresa faça isso, isso e isso, que ela adote a metodologia tal, metodologia tal, metodologia tal. Aí essa vai ser a nossa segunda ABS. A primeira, essa de hoje, é só identificar o que a empresa faz. Tem o modelinho e tem as questões que eu vou ler lá no final. Voltando aqui, ó. Então, definir os grupos, definir a organização. Etapa 3, analisar os processos de criação e transmissão do conhecimento. Etapa 4, apresentar o trabalho. Tá? Então, aqui agora não precisa de arrumar solução, não. É só analisar os processos. Eu tinha falado já que a gente espera que vocês gastem aí em torno de umas 10 horas na elaboração da atividade. Não, lógico, não necessariamente precisa realmente gastar 10 horas, ou pode ser até que gaste mais horas. Aquilo ali, eu estou supondo que no final do trabalho vocês tenham tido aí umas 10 horas de bate-papo entre vocês, de análises, sendo que não obrigatoriamente tenham que... Eu não vou daqui cronometrar suas horas de trabalho, não, tá? Só para você ter na cabeça, a gente vai gastar mais ou menos umas 10 horas, beleza. Agora, o que é importante aqui é que o tempo de apresentação da atividade, lá vai ser no dia 6, né? Será estabelecido ainda no momento oportuno. Eu vou esperar o quê? Formar os grupos. Eu não tenho como hoje estabelecer que vocês vão ter tantos minutos de apresentação, porque eu não sei quantos grupos são. Mas daqui 3 semanas, né? Quando estiver caminhando aí para a reta final, que vocês já tiverem definidinho todos os grupos, aí eu já sei quantos trabalhos vão ter. Então eu posso virar e falar, gente, ó, vocês vão ter de tantos a tantos minutos para apresentar o trabalho de vocês. Aí, então vocês treinam a apresentação dentro daquele tempo estabelecido. Vão utilizar recursos, equipamentos, materiais? É só mesmo o PowerPoint e o Google Meet, né? Não precisa fazer trabalho no Word, vão preparar o trabalho no PowerPoint, no dia vão apresentar pelo Google Meet. Forma de apresentação, mesma coisa, utilizando o PowerPoint e aqui o Google Meet. E aí, gente, não se preocupam com a apresentação no Google Meet, porque mais para frente, mais lá nas aulas, às vésperas da apresentação, que vocês já estiverem terminando de preparar a apresentação de vocês, eu vou tirar um dia na aula para me ver, pessoal, alguém não sabe como apresentar pelo Google? Aí eu ensino direitinho como utilizar a ferramenta, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso, que nós vamos voltar, porque vai ter todo um acompanhamento para frente, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho um cronograma, ó. Primeiro critério de avaliação, é um ponto para o conteúdo do trabalho, deixa eu ver se ainda está no ar, agora eu estou cismado que o troço vai cair. Um ponto é para o conteúdo do trabalho e mais um ponto para a apresentação. Então, vou avaliar o conteúdo, a análise que vocês fizeram, vou analisar se aquela análise está correlacionada com a teoria que nós vimos aqui, então a correlação da teoria com a prática, a correção da linguagem, como eu já falei, eu não vou ficar aqui sendo carrasco, tirando ponto de pequenos erros de português, mas como eu falei no início, peço para vocês darem uma corrigidinha, dar uma formatadinha, para que o trabalho fique bem apresentável. Se o trabalho estiver muito fora de formatação, aí eu me sinto no direito de tirar lá 1 décimozinho, 2 décimozinhos do grupo lá, e vou ver a apresentação do grupo. Então, ó, cronogramazinho para a gente encerrar. Hoje eu estou, dia 9, explicando a atividade, vocês vão começar a formar os grupos, vão ter uma semana para vocês debaterem entre si e conseguirem formar esses grupos. Na próxima aula, eu não vou tirar a segunda parte toda do final da aula, não, mas eu vou tirar uns 20 minutinhos do final da aula para eu poder verificar como é que está a formação dos grupos, tentar ajudar vocês aí a formar, se formaram, se não, quem está sem grupo ainda, tentar ajudar. E aí, é lógico, acaba surgindo novas dúvidas sobre o trabalho, eu acabo de esclarecer a todos o que é para realmente se fazer no trabalho. Depois, nós temos 2 semanas
que eu vou estar sempre tirando uns 15 minutinhos do final da aula para acompanhar com vocês. Pessoal, tem alguém com dúvida no trabalho? Posso ajudar alguém? E aí, no dia 6/4, na 7ª semana, vocês entregam e apresentam o trabalho. O que é para ser feito mesmo nesse trabalho, professor? Ó, 6 questões. Mas, gente, são 6 questões que vocês vão me trazer uma resposta o mais objetiva possível. Não precisa de ser coisas extensas demais, não. Quero entender lá como é que a empresa está fazendo. Pode até nem estar fazendo. O que você tem que analisar? A empresa aplica alguma metodologia de gestão do conhecimento? A gente vai ver algumas na unidade 1 e 2. Na unidade 3, nós até vamos entrar nos assuntos sobre as metodologias e tal. Quero que vocês identifiquem. A empresa adota alguma metodologia de gestão do conhecimento? Como que esse processo é feito lá na organização? Traga isso aqui para a gente, uma questão. O agente do conhecimento, né? Aqui tem um texto que eu não vou ler ele de novo aqui, porque é o texto lá do slide que nós já lemos hoje, eu já expliquei quem é o agente do conhecimento, né? É um cara que tem uma função específica numa empresa e estuda um outro assunto que ele pode trazer e aplicar lá na empresa, trazer benefícios para a empresa. Então, a empresa que vocês vão estudar, ela adota essa estratégia do agente do conhecimento? Pode não adotar. Se adota, poderiam dar algum exemplo? Qual a vantagem, as vantagens que vocês, no caso a empresa, enxergam nessa estratégia? Coloca lá no slide, mais um slide. Próximo slide. A empresa estimula alguma forma de trabalho em equipe? Então, quem chegou atrasado na aula, gente, hoje eu falei bastante do agente de conhecimento, ele assista a aula depois que eu estou gravando, tá? Espero que não tenha atrapalhado a gravação, essa queda da internet. A empresa adota alguma forma de trabalho em equipe? Então, hoje eu falei sobre agente de conhecimento, falei sobre trabalho em equipe, falei como o trabalho em equipe deve ser, dei um exemplo de um trabalho em equipe, como a empresa deve adotar. Falei sobre essas características das equipes, falei na aula. Então, você vai falar para mim. Analisa lá. A empresa estimula o trabalho em equipe? Vocês acharam que essas características que nós falamos aqui estão presentes naquelas equipes que são formadas? Teria como dar algum exemplo? Quarta questão, quarto slide. A empresa adota algum tipo de estratégia para atrair e reter talentos? Isso eu vou falar com vocês, gente, na próxima aula. Próxima aula, tem os últimos slides aqui da unidade 1, tem alguns slides que falam, o desafio de atrair e manter talentos. Que eu falei até hoje, eu falei alguma coisa. Não adianta a empresa ficar atraindo gente com conhecimento, atraindo bons recursos, mas aí entra de um lado e sai do outro. Entra pessoas com conhecimento muito bom na empresa, mas daqui a pouco, por algum problema, clima organizacional, estilo de gestão, alguma coisa qualquer, a pessoa pede demissão, vai buscar outra oportunidade. E a empresa acaba não conseguindo reter aqueles bons profissionais, né? Então, na aula que vem, eu vou explicar melhor isso aí ainda para vocês, e vocês vão ter condições de entender. A empresa adota alguma estratégia para atrair e reter talento? Tem como dar algum exemplo? Uma resposta curta. Quinta e penúltima, a empresa possui funcionários que detêm sozinhos certos conhecimentos, que são considerados aqueles funcionários insubstituíveis, que quando saem de férias ou fica afastado, dá problema na empresa, que não tem outra pessoa que sabe fazer aquilo que ele sabe fazer. Eu conheço um monte de empresas que têm esse tipo de problema, que tem certo funcionário que não pode nem tirar férias direito, porque só ele que sabe fazer certa coisa. Então, gente, isso é um assunto que nós vamos falar na unidade 2, que é um assunto até da última questão. A empresa adota a espiral do conhecimento, que isso é um assunto da unidade 2 que nós já vamos começar a falar na aula que vem, que essa espiral do conhecimento, ela vem para tentar acabar com esse problema, que é para você
criar o conhecimento e transmitir o conhecimento internamente, você gerir esse conhecimento. Eu já participei de empresas aí, ó, que tinha um cara lá que não podia tirar férias. Se ele adoecesse, ficasse 15 dias afastado, virava um caos dentro da empresa. Tinha certas coisas que só eles tinham conhecimento para fazer. Então, isso é um problema para a empresa. Você tem que fazer o conhecimento circular, compartilhar o conhecimento. Então, esse modelinho da espiral do conhecimento, ele vem exatamente para a gente entender como a empresa precisa trabalhar isso. Tá? E aí, gente, então, ó, 6 questõezinhas para você arrumar uma resposta curta e objetiva e trazer para a gente. E aí, eu criei, ó, 6 slidezinhos, 6 modelinhos. Vou mostrar só um para você ver. Os outros estão no mesmo padrão, só muda o layout, a cor. Vocês vão fazer só uma apresentação. O grupo escolhe um desses modelos que eu criei, ou o grupo fica à vontade para criar o seu modelo. Eu até prefiro que o grupo utilize o seu modelo lá, crie o seu modelo, que fica os trabalhos todos com layouts diferentes, né? Mas aí eu gosto de criar esses modelinhos. Se o grupo não souber manusear bem PowerPoint, ele pode escolher um desses aí e utilizar à vontade. Olha lá o que tem, ó. Uma capinha, onde aqui vocês vão substituir pelo nome dos integrantes do grupo. Aqui está aluno João, José, Maria. Vocês colocam o nome de vocês. Empresa. Coloquei modelo, vocês vão colocar o nome da empresa que vocês analisaram. Façam um breve histórico da empresa, bem resumidinho, só para a gente que, quem vai assistir a apresentação, entender que empresa que é aquela, porque às vezes o nome de uma empresa... Professor, compartilha a tela. Ah, meu Deus do céu. Eu falei o trabalho inteiro de novo sem estar compartilhando a tela. Ninguém me falou nada. Vocês também não estão me ajudando. O professor já tem toque, né, professor? Aí não compartilha a tela e só fica doido, né? Pois é, mas quando eu voltei lá em cima para explicar o trabalho de novo, alguém tinha que ter dado o grito, né? Agora eu acabei o trabalho, professor, você não está compartilhando a tela. Agora são 9 horas. Não tem necessidade de eu voltar lá em cima? O senhor explicou direitinho. E se está explicado tudo do jeito pois é, mas eu estava explicando, passando a tela. Tá boa. Eu estava explicando, passando a tela. Escrito no e-mail, tá perfeito. Tá bom. Então, olha só, breve histórico da... Agora estão vendo minha tela, né? Sim. Breve histórico. O que essa empresa faz? Que produto ela vende? Que ramo ela atua? Isso aqui você consegue no próprio site da empresa. Resumido, só para a gente entender quem é a empresa. Aí, olha lá, metodologia de conhecimento. Ela aplica alguma metodologia. Aqui são aquelas questões que eu passei para vocês. Ela usa essa estratégia do agente do conhecimento. Pode dar algum exemplo? Ela trabalha o trabalho em equipe. Ela estimula o trabalho em equipe. Aquela questão que eu falei agora há pouco. Ela adota algum tipo de estratégia de atrair e reter cliente? Ela tem algum funcionário insubstituível? Aquele cara que detém sozinho um determinado conhecimento, que o cara não pode nem tirar férias, nem pode adoecer. Ele é proibido de adoecer? Ela adota a espiral do conhecimento, que nós vamos ver na aula que vem. E aí, uma última consideração final, só alguma conclusão, algum agradecimento, alguma coisa que você queira fazer. Então, não é tanta coisa, não. Tá? Já está tudo muito bem mastigadinho aí. Se ficou alguma dúvida, a aula que vem eu finalizo, porque agora já são passados de 9 horas, teve esse atraso aí da minha internet que deu problema. Se tiver alguma dúvida, podem me mandar um WhatsApp, ou, se não, na próxima aula eu acabo de tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Pergunto uma coisa, vocês acham que vão ter problemas para fazer os grupos? Ou estão conseguindo se virar para formar os grupos aí? O meu já está pronto, professor. O meu está fechado já. Então, depois eu peço, se ainda não fizeram, eu peço só para vocês depois, por favor, me mandarem lá no nosso grupão, Gestão do Conhecimento, aquele grupo que eu uso, me mandem, por favor, o nome dos integrantes do grupo de vocês. Só para eu já deixar uma planilha mais ou menos pronta aqui, para eu já ir
Porque depois eu tenho que ver, né, se tem algum aluno que faz parte da matéria lá que não está em grupo nenhum para mim poder ver o que eu faço. E mandem os nomes dos grupos de vocês. Quem já está com o grupo pronto. Quem ainda não conseguiu formar, tenta formar essa semana. Na semana que vem eu tento ajudar aqueles que estão sem grupo aí. Pessoal, alguma pergunta? Me perdoem pela minha internet aí. Ficou mais ou menos claro? Está tudo ok? Ficou assim, professor. Fica tranquilo, o senhor explicou direitinho. Se tá do jeito que o senhor falou lá no Teve e-mail, esse tá incidentezinho. Teve esse incidentezinho da internet aí, mas eu acho que dá para... Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Tá bom, Então, professor, gente, obrigada. de nada, pessoal. Eu Tchau, amo muito vocês. obrigada. Tchau. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, professor. Tchau, tchau.